convidamos o engenheiro agrônomo Johnny De Carli para receber o arado das mãos do professor Ricardo Becker. John De Carli, cuja turma está aí em grande número, destacou inicialmente na agronomia e depois ele vai contar para a gente o que ele fez. Bom dia a todos. Não esperava pela homenagem, senão tinha trazido um texto, né? E falar de improviso sempre é uma coisa um pouquinho complicada. Então, magnífico reitor, Ricardo Berbara, com quem eu tive o privilégio de compartilhar algumas disciplinas no ano de 1982, membros da mesa, querido professor Freire. Gostaria de evocar palavras de Albert Einstein, que ele foi considerado por duas das maiores revistas científicas norte-americanas como a personalidade do século passado. Ele dizia que Deus não joga dados com o universo. Ele queria nos deixar que nada acontece por acaso. O destino fez com que 37 anos passados eu me reencontrasse com o professor de fertilidade, nosso professor, querido professor Freire, e o mestre com que me passou tanto conhecimento para todos nós acabou se tornando um aluno meu, um discípulo, e eu fico muito honrado. E ele me dizia, talvez as pessoas não estejam entendendo bem, né? Eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha pessoa rapidamente. No ano de 77, eu tinha perdido meu pai, e eu, com 15 anos de idade, eu tive que tomar a difícil decisão de que profissão iria nortear a minha vida pelo resto da vida, né? Acabou que eu tive que me desviar um pouquinho do caminho, e no mês de janeiro de 1978, eu acabei ingressando na Universidade Federal Rural como estudante de agronomia para o segundo semestre. Boa parte dos colegas estão presentes. E tudo muito difícil, né? Porque as dificuldades eram grandes. O destino me levou para o Amazonas, onde eu militei como funcionário do Ministério da Agricultura. E o universo foi conspirando para que eu fosse estudar no Japão. Eu estive 4 vezes no Japão estudando uma técnica de autoajuda, que é a técnica do Reiki. Me tornei um escritor da técnica, hoje já são 15 livros publicados em diferentes países, já passo da marca de 1 milhão de livros vendidos, e o professor Freire me dizia que nós tínhamos que introduzir o Reiki na Universidade Rural. Como a gente vinha dizendo, nada acontece por acaso. No ano passado, eu, passando pela universidade, resolvi parar, né, seguindo o instinto, o coração, a voz do coração. Eu entrei pela primeira vez no terceiro andar aqui do pavilhão do P1 e fui deixar 2 livros para o professor, o reitor Ricardo, e disse à chefe de gabinete que eu estava de passagem, provavelmente ele estaria muito ocupado, deixei os livros e ela me pediu um minutinho, ele saiu, veio me pegar na chefia de gabinete, professor Roberto Leles, pró-reitor que está ali, estava presente na reunião, professor Amparo, e ele me pediu que nós introduzíssemos a técnica e o método japonês de autoajuda na Universidade Rural. Eu prontamente, seguindo a voz do meu coração, atendi o chamado, e no dia 4 de setembro desse ano, com muita alegria, nós ministramos o primeiro curso dessa técnica japonesa, que é o Reiki, numa Universidade Federal.
Hoje, em seguida, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, já seguiram, já vem ministrando os cursos. No primeiro momento, nós restringimos a servidores da universidade, mas temos um projeto muito ousado no sentido de estender para ex-alunos. Então, com certeza, vocês serão convidados, não a qualquer custo, entendeu? A gente tem feito um trabalho totalmente voluntário. E procurem conhecer a técnica, é uma técnica de autoajuda, é uma técnica muito boa. E eu quero agradecer pela homenagem, eu realmente não esperava. Guardarei, serei o guardião do arado durante esse ano, e se Deus permitir nos der saúde, estaremos aqui na próxima reunião, transferindo o arado para o meu sucessor. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa universidade, porque essa é a universidade que nos acolheu, que nós carregamos no nosso coração. Quero agradecer aos meus colegas que atenderam ao nosso chamado e que estamos aproveitando para nos encontrar nessa reunião. Muito grato por terem vindo. E, professor Ricardo, muito grato, tá, por tudo que você vem fazendo, não só pela universidade, como por toda a sociedade brasileira e pela educação brasileira. Deus nos abençoe a todos. Vamos para as homenagens. Pelo que nós temos a turma que completou 60 anos